uma longa série de disputas, as relações diplomáticas entre Japão e China estão finalmente se recuperando. Para celebrar essa grandiosa aliança, o imperador da China presenteou o imperador japonês com um animal sagrado, um panda gigante, um símbolo de paz. O imperador japonês delegou a nós, súditos, a difícil tarefa de organizar o bambuzal para este animal sagrado. Bem-vindos ao lindíssimo Takenoko! E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal aqui novamente. E antes de tudo, eu quero pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como é que joga o Takenoko. No Takenoko, nós devemos cuidar dos terrenos, irrigá-los e cultivar uma das 3 espécies de bambus que temos aqui no Japão. Aqui no Japão, como se eu estivesse no Japão, né? Nós devemos lidar com o apetite feroz do panda por bambus suculentos e macios. Vencerá o jogador que cultivar mais bambus e preparar os terrenos com mais eficiência, sem se esquecer de alimentar o pobrezinho do panda. Takenoko, que traduzindo significa broto de bambu, é um lindo jogo familiar do grande Antoine Bauza. É um lindo jogo familiar do Antoine Bauza. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. Errou! Criador de grandes jogos como Seven Wonders, Tokaido, Conan, que eu gostaria muito que viesse pro Brasil, mas esse não tem nenhuma esperança. Draftosaurus e o Takenoko. Tem muitos outros jogos, eu só dei uma resumida, porque o cara tem muitos jogos por aí. E aqui no Brasil, o Takenoko foi trazido pela Galápagos Jogos. O jogo é de 2 a 4 jogadores, acima de 8 anos de idade, com tempo médio de 45 minutos. As principais mecânicas dele são colocação de peças, rolagem de dados e tabuleiro modular. A primeira coisa que a gente tem que fazer para a preparação é pegar a tile central, que é essa daqui que tem o castelinho no meio, e colocar no centro da mesa. Depois nós vamos pegar as miniaturas do jardineiro e do panda e colocar na tile principal. Depois a gente vai pegar a pilha de terrenos e baralhar e deixar viradas de cabeça para baixo. Depois a gente vai deixar separado todas as peças de irrigação e as melhorias. Depois nós vamos separar as cartas de objetivo de terreno, jardineiro e panda e vamos embaralhar elas em grupos individualmente. E vamos deixar também separado a carta do imperador. Cada jogador vai ganhar também um tabuleiro individual e 2 fichas de ação. Por fim, cada jogador recebe uma carta de objetivo de cada tipo, uma de jardineiro, uma de panda e uma de terreno. Seguindo a regra do jogo, o primeiro jogador vai ser a pessoa mais alta que estiver durante a partida. Aleluia, finalmente eu me dei bem com algum jogo. O jogo vai seguir em sentido horário e cada jogador terá 2 ações de 5 possíveis. Lembrando que essas 2 ações têm que ser diferentes uma da outra. Ao realizar a ação de comprar terreno, você irá pegar 3 terrenos da pilha de compras, escolher um dos terrenos e colocá-lo em jogo. Os 2 terrenos restantes voltam para debaixo da pilha de compras. Para você poder colocar uma peça de terreno em jogo, você tem que obedecer uma de 2 regras. A primeira regra é que o terreno deve ser colocado adjacente à peça especial da fonte, que é a peça central. A segunda regra é que o terreno deve ser colocado adjacente a 2 terrenos que já estiverem em jogo. É importante mostrar que o terreno vai ser colocado não pode ficar conectado a apenas um terreno. Ele sempre tem que estar conectado a 2 terrenos. Os terrenos adjacentes à fonte e os que possuem a melhoria de tanque, que é esse daqui, eles já são irrigados automaticamente, então assim que eles entram em jogo, eles já crescem um bambu naturalmente. A ação de pegar uma canaleta de irrigação faz com que você pegue um desses marcadores, você pode usá-las imediatamente ou você pode reservar elas e colocar no seu tabuleiro individual. As canaletas são colocadas nas fronteiras entre 2 terrenos, formando uma rede que sempre deve partir de um canto da peça especial da fonte, ou seja, a peça central. Se tiver uma canaleta de irrigação em sua reserva, você poderá usá-la a qualquer momento do seu turno, sem gastar nenhuma ação. Um terreno é considerado irrigado se ele cumprir uma dessas 3 condições. A primeira é se ele está adjacente à peça especial da fonte, nesse caso a irrigação é automática. A segunda é que se pelo menos uma das suas 6 arestas estiver conectadas a uma canaleta de irrigação. E a terceira é se ela possui uma melhoria do tipo tanque. Quando um terreno é irrigado pela primeira vez, vai crescer um bambu automaticamente da cor daquele terreno. A ação de andar com o jardineiro faz com que você ande com ele numa linha reta. Ele vai fazer crescer um bambu no terreno que encerrar o seu movimento. E também ele vai fazer crescer um bambu nos terrenos adjacentes que sejam da mesma cor. Se um terreno tiver um bambu com 4 segmentos de altura, não vai crescer mais nenhum segmento, pois 4 segmentos é a altura máxima do bambu.
A ação do panda fará com que você ande com ele em uma linha reta na direção que desejar. O panda comerá um segmento de bambu no terreno onde você encerrar o seu movimento. Você vai guardar esse segmento de bambu no tabuleiro individual, e ele poderá ser usado para completar um objetivo de panda. Essa ação faz com que você compre uma carta de objetivo na categoria que desejar. Você não pode ter mais de 5 cartas de objetivo na sua mão. Se você tiver 5 cartas na sua mão, você não poderá comprar uma sexta carta. Será necessário completar pelo menos um dos objetivos antes que você compre outro. Completar um objetivo não conta como uma ação. A qualquer momento você pode completar um objetivo caso você consiga cumprir as exigências da carta. Para você completar o objetivo, basta você revelar a carta e colocar à sua frente. No final do jogo, a pontuação que está na carta vai ser somada à sua pontuação final. É bom saber também que é permitido você completar mais de um objetivo por turno, caso você cumpra as exigências. Para completar o objetivo de terreno, a configuração mostrada na carta deve estar presente no bambuzal. Ou seja, a disposição dos terrenos, o formato dos terrenos devem estar presentes no bambuzal na mesa. E outro detalhe é que todos os terrenos devem estar irrigados. Para completar o objetivo de jardineiro, a configuração mostrada na carta deve estar presente no bambuzal também. As cartas podem exibir um bambu com 4 segmentos com uma melhoria específica, um bambu com 4 segmentos sem nenhuma melhoria, um grupo de bambus de 3 segmentos sem restrição de melhorias. Para completar o objetivo do panda, você deve ter os segmentos necessários do seu tabuleiro individual. Após completar os objetivos, esses segmentos voltam para a reserva. Existe também uma variante que pode ser utilizada no jogo para jogadores mais experientes. A regra diz que se você comprar uma carta de objetivo e esse objetivo já estiver completado na mesa, você vai descartar a sua carta e vai comprar uma outra, porque senão acaba ficando muito fácil. Nós vamos jogar a primeira rodada, todos irão fazer as suas 2 ações, lembrando que elas não podem ser iguais uma da outra. Quando começar o segundo turno, aí nós vamos adicionar uma coisa a mais, que é o dado da condição climática. Antes de fazer as nossas ações, nós vamos rolar o dado e o resultado dele vai permitir uma nova situação no jogo. Cada lado possui um símbolo e cada símbolo possui uma habilidade diferente. O sol faz com que a gente ganhe uma ação adicional, e ela deve ser diferente das 2 ações normais. A chuva permite que a gente coloque um segmento de bambu num terreno irrigado à nossa escolha, respeitando sempre o limite de 4 segmentos por terreno. Com o vento, nós podemos realizar 2 ações iguais nessa rodada, ao invés de 2 ações diferentes. Esse benefício é opcional, você pode utilizar ou não. A tempestade faz com que o panda fuja e ele se movimente para um terreno à sua escolha. Para se recuperar do susto, o animal amedrontado come um segmento de bambu do terreno onde você parou. Se você resolver deixar o panda no mesmo terreno que estava, você não realiza o efeito da tempestade. Portanto, o panda não comerá um segmento de bambu. A nuvem, nós escolhemos uma ficha de melhoria entre as disponíveis na reserva e nós podemos colocá-las imediatamente no terreno ou guardá-las no nosso tabuleiro individual. Se não houver mais nenhuma melhoria na reserva, nós podemos escolher outro efeito de outra condição climática. Com o ponto de interrogação, você vai decidir como estará o tempo nesse turno. Você vai poder escolher qualquer uma das outras opções, sol, chuva, vento, tempestade ou a nuvem. As melhorias, que são essas pecinhas aqui, nós vamos colocar elas nos terrenos que não possuam bambus e nem melhorias que já estão impressas nas próprias peças de terreno. Ou seja, a gente só vai conseguir colocar uma melhoria em um terreno que acabou de ser colocado em jogo. Essas melhorias permitem situações diferentes que vão ser usadas nos terrenos. O cercado vai proteger o bambu nesse terreno. O panda pode atravessar e parar no terreno, mas não pode comer o bambu dali. O fertilizante acelera o crescimento de bambu nesse terreno quando ele estiver irrigado. Sempre que crescer um bambu, ele cresce 2 segmentos ao invés de 1. Ainda vai ser respeitada a altura de 4 segmentos. Esta melhoria também funciona durante os efeitos de clima, como no caso o efeito da chuva. O tanque fornece toda a água que os bambus deste terreno necessitam. Assim, esse terreno não precisa ser irrigado e recebe automaticamente o bambu relacionado à irrigação. Não é permitido usar esse tanque como um ponto de partida de um novo sistema de irrigação. Nós vamos jogando, fazendo as nossas ações, cumprindo nossos objetivos, e o jogo vai terminar quando um jogador completar um número de objetivos completados. E isso vai depender da quantidade de jogadores que estão jogando. Se tiver apenas 2 jogadores, quando alguém completar 9 objetivos, a rodada final começa. Se tiverem 3 jogadores, será necessário 8 objetivos, e com 4 jogadores, são 7 objetivos. Quando um jogador completar os seus objetivos, esse jogador vai ganhar uma carta de Imperador como um presente por ter chegado até o final dos seus objetivos. Cada um dos outros jogadores terá ainda um turno para completar as suas missões e melhorar a sua pontuação. Agora nós vamos somar a pontuação que a gente fez
com os objetivos que foram completados. Todos eles possuem essa numeração e essa numeração vai ser a sua pontuação. Uma carta que esteja na sua mão não tem valor nenhum. O jogador com a maior pontuação vai ser o ganhador e vai receber os parabéns do imperador. Em caso de empate, vence o jogador que tiver a maior pontuação em cartas de panda. Em caso de empate ainda, os jogadores compartilham a vitória. E é assim que se joga o Takenoko. Acho que saiu um xixizinho. Leve, divertido, fácil de explicar e tudo isso envolto em uma arte linda com componentes maravilhosos. Não é à toa que o Takenoko é um sucesso. No Ludopedia, que é o maior site brasileiro em relação a board games, além dele ter uma nota alta, ele está entre os 100 melhores jogos. Takenoko possui uma expansão chamada Tibs, que adiciona novas peças, novos terrenos, novas cartas de objetivos, uma miniatura da panda fêmea e marcadores de bebês pandinhas. A expansão também foi trazida aqui para o Brasil pela Galápagos. Infelizmente, ambos estão esgotados. Eu procurei em algumas lojas online, eu não achei. Eu não posso falar em relação às lojas físicas, mas nas lojas online eu não achei. Isso pelo menos na data dessa gravação. Então pode ser que você consiga comprar ele somente usado, que foi como eu fiz através de um leilão lá no Ludopedia. Essa minha cópia é uma cópia americana, não é a brasileira. E eu acabei pagando mais barato por isso. O bom é que o Takenoko é um jogo totalmente iconográfico. Quer dizer que você não vai precisar ler nada durante o jogo. E a única coisa que você vai precisar ler, de fato, é o manual. Só que aí, se você não entende bem inglês e não quer ler ele em outro idioma, digamos que você pega em outra língua, você vem e assiste o meu vídeo. Sim, nós podemos fazer a ação chamada de merchandise. Merchan o quê? É uma palavra francesada, é merchandise. A informação caminha, como se fala, subliminar. Quer dizer, a pessoa não sabe que está sendo informada e está sendo informada. Eu acho que o Takenoko é um jogo muito interessante porque ele funciona com vários públicos. Ele tem uma simplicidade tão boa que vai te ajudar a inserir novos jogadores ao hobby e também você vai poder jogar com criança, porque toda essa arte, as miniaturas do pandinha, todas essas coisas vai fazer com que a criança enche os olhos na hora de jogar. E para jogadores mais experientes, ele pode ser um bom jogo para relaxar. Entre aquelas partidas tão grandes de horas, um Eldritch Horror, um Twilight Imperium, são tão tensos, são tão demorados, que às vezes você colocar um jogo de 30, 40 minutos faz com que você relaxe a musculatura e você se divirta da mesma forma. Ele tem uma certa dose estratégica, claro que tem um pouco de sorte por causa dos dados, mas ele tem a sua estratégia, só que todos os elementos do jogo, as cores, as miniaturas, a suavidade do jogo, fazem com que ele não seja um jogo estressante. Dito tudo isso, eu acho que o Takenoko é uma ótima adição para qualquer coleção, seja um jogador iniciante até o mais experiente. Tomara que a Galápagos possa trazer mais pra frente uma reposição desse jogo para que mais pessoas possam ter contatos com jogos tão bons quanto esse do Bauza. E você, o que achou do Takenoko? Escreva aqui nos comentários. E se você já tem um, já jogou, relata aqui a sua experiência com ele. Muito obrigado a todos por assistirem a mais esse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. Ah, e também me segue lá no Insta, porque lá eu tenho uma interatividade maior com vocês. E lá vocês podem escolher até o jogo que eu vou fazer o vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.